Estamos de volta aqui no estúdio debatendo a educação de jovens e adultos. No primeiro bloco, discutimos várias questões muito interessantes e aqui ficou, no finalzinho do bloco, foi essa questão da expulsão do aluno. Eu queria que vocês voltassem um pouco isso. Isso está relacionado com que fatores? A gente pode falar que, na verdade, esse aluno não é benquisto dentro da escola e por quê? Bem, o aluno não é benquisto sempre que ele não atende a um determinado padrão que a gente imagina que os alunos todos têm, né? Trabalhar com a diversidade é justamente a gente admitir, primeiro, que as culturas populares, elas precisam entrar na escola e a escola trabalha com um modelo, né? Então, a minha realidade no Rio de Janeiro, por exemplo, né? Nós acabamos de fazer uma investigação em 121 escolas, 77 municipais, no município do Rio de Janeiro, 77 municipais, 44 estaduais e ainda 4 do Degásio. Não conseguimos entrar nas estaduais. Professora? Do cumprimento de adolescentes em conflito com a lei que cumprem medidas socioeducativas. E eram 14 ainda dentro de presídio que nós, quando conseguimos a autorização, já não tínhamos mais tempo para fazer o trabalho de campo. Então, nessas escolas, o que nós observamos, né? Há uma imensidão de projetos que entram na escola com a intenção de tirar o aluno que não vai muito bem, que tem chance de retenção, que pode comprometer os dados, a execução das provas, as avaliações, e são tirados da matrícula. Um efeito perverso das avaliações. Perverso, eles vão para... E então, nós passamos de 26º lugar no IDEB para o 15º lugar, né? Mas com uma mágica de pôr para baixo do tapete todos aqueles que tinham trajetórias com problemas nesse desenvolvimento da trajetória. E isso não é por conta de um programa. Nós temos uma enormidade de programas privados, comprados a ONGs, que vêm para a escola fazer esse tipo de atendimento. Então, qualquer menino que não vá com desempenho que a escola considera satisfatório, que possa comprometer a imagem que precisa ser criada, ele é levado para o projeto, ele é tirado daquela situação ou, como eles mesmos dizem, empurrados para a EJA. Eles são convidados a ir. E aí nós fomos descobrir, por exemplo, numa pesquisa, que havia o atendimento do diurno na educação de jovens e adultos. E como nós desejávamos, porque entendíamos que as mães de família, por exemplo, que levam os filhos para a escola, é o horário que elas podem também ser atendidas. Que fosse esse o público, o trabalhador noturno, ele estaria sendo atendido. Não, não eram. Eram os meninos da própria escola que eram empurrados para isso, que eles chamavam de EJA, que nada tinha com EJA, na própria escola, porque não ficavam junto com os outros, continuavam servindo como referência para os fundos, né, de financiamento, porque a matrícula está assegurada, mas necessariamente o investimento não precisa ser feito nesse campo, né? É feito nas outras áreas que têm mais prestígio, que têm glamour, né, como diz uma outra colega nossa pesquisadora, porque esses meninos pesam na rede e nós não estamos trabalhando exatamente para o sucesso da escola. Esse menino não está sendo atendido para o sucesso e está indo para a educação de jovens e adultos numa condição que ele não desejou, que ele não quis, que ele não pensou em nenhum momento, mas que ele não tem condição de negar porque a escola perversamente o está encaminhando para esse lugar. Né? E que esse acaba sendo um não lugar, né? É um não lugar, é exatamente agora, isso que está acontecendo. A educação de jovens e adultos tem uma tradição de acolhimento, exatamente porque ela vem dessa trajetória freiriana, ela vem desse princípio de ser um lugar da acolhida, do excluído, da pessoa que teve o direito à educação violado. Ela é um espaço mais acolhedor. Nós ficamos numa situação ambígua, que é a de problematizar esse processo de exclusão dos adolescentes que têm dificuldades de aprendizagem, que são remetidos, a nosso ver, indevidamente e precocemente para a educação de jovens e adultos, mas, por outro lado, nós temos que ser também esse lugar de acolhida, não é? O que temos hoje é um certo debate se o que é melhor
é ter programas de educação juvenil voltados para o público juvenil, ou a gente tentar, os professores, aperfeiçoar a formação para conseguirmos dinâmicas de convivência intergeracional que sejam produtivas. A meu ver, ambas as alternativas duas, né? São devem ser utilizadas. São necessárias, todas duas, sem dúvida. E a formação, hein, professor Leôncio? Como é que você colocou isso no primeiro bloco? Nós estamos prontos? Como é que está isso dentro da faculdade? Como é que aqui a nossa faculdade de educação trabalha os professores que poderão vir a trabalhar com a educação de jovens e adultos? Já que ela tem até essa tradição de acolhedora e deve ser, né, como estamos vendo. Infelizmente, a gente ainda tem um quadro de uma grande omissão de muitas das universidades. Essa é uma realidade nossa. A Constituição ela é de 1988, que estabelece esse direito. A LDB é de 1996. Os pareceres que nós temos dos conselhos nacionais, dos conselhos estaduais e dos conselhos municipais já vão fazendo aniversários. E as universidades, quer dizer, a educação de jovens e adultos sempre teve a porta de entrada nas universidades através da extensão. Quando grupos de pesquisa, grupos de professores preocupados um pouco com essa realidade, abrindo um pouco as portas da universidade para ou ir até locais onde esse trabalho era realizado, onde poderia encontrar com esse público, ou podendo acolhê-los no seu interior, vem desenvolvendo um pouco isso que foi aparecendo aqui como uma formação que é mista, né? Como aprender com a educação popular e como com essa cultura escolar pensarmos um novo tipo de educação. Isso é novo dentro das universidades. Então, preparar um professor para isso requer estar com o pé dentro e o pé fora da universidade. Requer conhecer esse sujeito, né? O ponto de partida, quem é esse sujeito? Isso aqui é o grande diferenciador. E com algumas universidades que desde a década de 80 iniciaram como projetos de extensão, algumas isso se interrompeu, né? E outras que permanecem, a gente tem conseguido tirar um pouco delas. Quais seriam alguns elementos que seriam necessários para a prática do educador que vai trabalhar com esse público? Vou fazer um convite para vocês. Como você usou a expressão pé dentro e um pé fora, nós vamos fazer um pé fora agora. Nós vamos conhecer uma experiência de uma escola aqui da Minas Gerais, né, onde os professores, os Centros de Educação Continuada, que são os nossos SESECs, eles também encontram em sala de aulas muitos desafios, como vocês colocaram aqui. Então vamos conhecer essa experiência e vamos ver se eles nos ajudam a entender. Dentro de sala de aula, alunos de 15 a 80 anos, em diferentes estágios de aprendizagem. Toda essa diversidade demanda uma atenção especial do professor, que nos Centros Estaduais de Educação Continuada, os SESECs, atuam como orientadores. O orientador de aprendizagem, ele tem que ser diferente. Ele não é nem melhor nem pior do que qualquer outro professor, mas ele tem que ter um comportamento diferente. Ele tem que ter habilidades, né, de lidar com um público muito heterogêneo, ele tem que dominar os conteúdos da educação básica por inteiro, de modo que ele possa satisfazer o que o aluno requer a qualquer momento. A gente pega aluno que saiu do ensino regular há 1 ano, 2 anos, mas pega aluno que tem 20 anos que não estudam, tudo numa sala só, com cada um numa página, cada um num livro, cada um numa série, vamos falar assim, né, daquela matéria. Aí eu vou ter o aluno e tiro as dificuldades dele. Então, realmente, o professor ele tem que acompanhar, ele tem que aprender com o aluno. Para atender às necessidades específicas dos estudantes, os SESECs adotam algumas estratégias, como o ensino semipresencial e o uso de material didático diferenciado. Outras ferramentas, como o ambiente virtual, desenvolvido e adotado pelo SESEC Caieiras desde 2011, também ajudam a aproximar o aluno do estudo. Além da apostila didática, ele tem, de acordo com o seu programa de estudo, o ambiente virtual de ensino, onde há salas virtuais de ensino de cada conteúdo, que pode ser acessada em qualquer dia, em qualquer lugar, de casa, da lan house, do trabalho. Essa ferramenta, ela vem o quê? A diminuir as distâncias geográficas da escola e a permitir que o aluno tenha acesso 24 horas, 7 dias por semana. Eu entro, acesso o site, tem ali a aula virtual, até as matérias que você tem dúvida, os professores ensinando, tem uns videoaulas para você poder tirar suas dúvidas, me ajuda bastante. A tecnologia é um grande aliado no processo de ensino e de aprendizagem aqui no SESEC Caieiras, em Vespasiano. Os orientadores passaram por um processo de capacitação para aprender a lidar com a novidade.
o especialista senta com o professor, explica como que é o processo do ambiente virtual, como que ele faz para buscar vídeos, videoaulas para o complemento das apostilas. Quando implantamos esse sistema virtual, realmente eu não tinha muita habilidade com o computador, mas eu tive pessoas que me ajudaram, pedagogos me ajudaram, os vídeos, a tecnologia vai chegando, nós temos que acompanhar, entendeu? Então a gente fica para trás. Além de aprender a utilizar a nova ferramenta, os orientadores de aprendizagem precisam também se adaptar à nova maneira de ensinar. O maior desafio para nós aqui, nesse momento, no ambiente virtual, é questão de ter tempo para poder estar desenvolvendo esse trabalho. Porque você tem uma carga horária de trabalho e esse ambiente virtual exige um pouco mais da sua carga horária. Porque você tem que pesquisar, você não pode colocar qualquer coisa para o aluno. Tanta dedicação traz bons resultados. Eu tinha medo de voltar a estudar. Aí, como os meninos falaram que aqui tinha toda a facilidade, foi onde que eu voltei. E os professores aqui me ajudaram a não desanimar isso. Essa seria aí a grande vitória, né? Como se diz aí, tanto do professor, quando se sente assim valorizado, que a gente consegue, através de um sistema de ensino, colocar o aluno, né, mais motivado, autoestima bacana, né? Então isso aí pra gente assim que é gratificante. Então, trabalho bacana deles, né? Agora, essa conversa, Vespasiano, região metropolitana de Belo Horizonte, uso de tecnologias digitais. Voltando àquela conversa dos nossos professores com os alunos, ela vai ter que observar cada realidade, cada área. E aí, volto àquela pergunta, as nossas universidades, como é que elas estão olhando e estão conversando com isso? Deixa eu só destacar duas coisinhas que apareceram rápido, que na hora que mostra a imagem e a fala, tanto do alunos quanto de professores, já nos traz um contentamento. Eu imagino que Jane e Maria Clara vão concordar. Era comum a gente ouvir na fala de professores, principalmente, quando se referia a esses alunos, a tratá-los como clientela. Então, o fato da gente não ouvir clientela já vai sendo incorporada a noção de direito. São sujeitos de direito. Eles não estão ali por causa de uma outra oportunidade, por causa de um favor, do assistencialismo, da caridade. São sujeitos de direito. Isso já faz uma diferença na relação estabelecida entre professor e eles. Um fator a destacar. O segundo fator a destacar é a quantidade de alunos em salas. Porque vem sendo superado a ideia de que, como na EJA os alunos vão desistir, então a gente pode ter uma sala de 50, porque como vai chegar ao final do ano 20 e poucos mesmo, então quer dizer, já parte de um princípio negativo de que alguns vão ficar pelo caminho. Não. Olha lá os professores mostrando uma preocupação em querer entender cada um dos alunos e ver material que possa ir acompanhando o trabalho, ora no todo, ora atendendo a dificuldade que cada um requer. Então, sala grande não nos leva a bom resultado nesse sentido. Desculpa eu ter... Não, é que, se eu bem entendi, esse é um modelo de escola que existe em quase todos os estados do país, e que tem um ensino semipresencial, bastante individualizado, em que o currículo está, de alguma maneira, plasmado no material impresso, ou aí, no caso, também em material virtual, que é um modelo que requer do aluno uma capacidade de autodidaxia, né? Então, ele é um modelo que ele tem a vantagem de ser bastante flexível. E então, o trabalhador, as pessoas que têm turnos, essa necessidade de flexibilidade de horário e de frequência, a possibilidade de combinar o presencial com o virtual e o estudo individualizado com sessões de apoio dos professores, ele é uma vantagem. Por outro lado, ele não é um modelo que atende a todo tipo de aluno, tá certo? As pessoas com baixo grau de letramento, um alfabetismo de baixo nível de alfabetismo, elas não têm essa autodidaxia. A autodidaxia é algo para ser construído, essa autonomia de aprendizagem. Então, eles requerem um trabalho presencial, apoiado pelo professor, muito mais intenso, né? Então, a educação de adultos, ela precisa combinar diferentes modelos de atendimento que vão ser apropriados a essa diversidade de públicos. Aqui a gente viu que você veja esse modelo atendendo pessoas com idade, você vê que são trabalhadores já, adultos e bastante jovens, não é?
pessoas de diferentes sexos, mas certamente do ponto de vista das habilidades de lectoescritura, de conhecimentos básicos, são pessoas que já detêm uma certa autonomia para se adaptar a esse modelo pedagógico. Exatamente. Esse modelo, ele vem da década de 70, né? Ele vem trazido no tempo da ditadura militar, tem quase 40 anos, e ele pouco mudou. Quer dizer, essa iniciativa dos SESECs aqui é uma iniciativa bastante avançada. E, de um modo geral, eles passaram a ser esse modelo cristalizado, congelado na maior parte dos lugares. No caso do Rio de Janeiro, né, até bem pouco tempo, o material era o mesmo do início, né, do projeto. Agora está tendo uma mudança, mas isso que a Maria Clara falou é extremamente relevante, porque quem não construiu essa disciplina intelectual, né, numa regularidade, é muito mais desafiador e difícil aprender num modelo como esse. Né? Você precisa ter toda uma concentração, uma disciplina, um espaço, próprio manejo das ferramentas. Exatamente. Então não é simples, né, trabalhar nesse modelo. Uma orientanda minha defendeu esse ano uma dissertação de mestrado justamente pesquisando um desses centros, que no Rio de Janeiro agora chamam SEJA, mas no recorte que ela faz, no momento que ela faz o recorte, eles ainda chamavam Centros de Estudos Supletivos. Né? E o que ela vai se surpreender, a primeira surpresa, ela trabalha muitos anos nesse centro, e a primeira surpresa foi quando eu disse a ela, vai olhar os dados da matrícula e quanto tempo essas pessoas levam para passar até a conclusão. Né? E aí é o primeiro impacto que ela tem. Como ela está lá mergulhada, ela não conseguia ver isso. Né? Então, o tempo de permanência deles é de 8 anos. Então, isso que foi feito na base da eficiência, do custo, da efetividade, era um tripé, que era para ser rápido e fazer ele rapidamente se titular, não se confirma na prática, porque os sujeitos carecem de todas essas habilidades que eles não vieram formando ao longo da Acaba frustrando ainda mais e motivando. Eu vou ter que interromper vocês um pouquinho, eu aqui, porque senão a gente tem que interromper no meio da fala. A gente vai agora, de novo, para um rápido intervalo, mas a gente volta já já. Não saia daí.